E aí, tricolores? Vamos tentar fazer uma análise tática aqui do que foi o empate do Fluminense contra o Alianza Lima lá no Peru pela primeira rodada da Libertadores de 2024. Obviamente o Fluminense não jogou bem, tá? Mas o resultado, diante do contexto de desfalques e de propriamente não ter jogado bem, foi um bom resultado, o empate. Mas também é bom saber que ele não jogou bem também muito, porque o Alianza Lima teve uma aplicação tática incrível durante o jogo, e a gente vai tentar desmembrar isso um pouco. Primeiro, só para entender como é que o Alianza Lima jogou, né? O Alianza Lima fez uma retranca, né, jogou bem de forma defensiva, bem consistente defensivamente. Ele armou uma linha de 5, uma primeira linha de 5, sempre bem posta. Depois teve uma segunda linha de 3 à frente dessa linha de 5 e deixou 2 atacantes para puxar contra-ataque. Um, inclusive, muito rápido e que perturbou o Fluminense o tempo inteiro. Então, essa linha de 5, primeira linha de 5 com a segunda linha de 3 e fazendo marcação baixa, dificultou muito a vida do Fluminense. Um dos grandes problemas do jogo também foi a zaga. Como a gente pode ver nesse lance, o atacante rompe entre Felipe Melo e Marcelo na velocidade. Ele consegue passar pelos dois e depois gera um cruzamento, né? Marcelo também, como apoiava o ataque, volta e meia, às vezes nem estava ali. Tinha uma cobertura, mas às vezes chegava atrasado ali para defender. Então, esse lado esquerdo com Felipe Melo e Marcelo, nesse jogo, foi um problema. Bem, o Fluminense, apesar de tudo, jogava bem, até meados dos 20 minutos do primeiro tempo, controlava o jogo, tinha mais posse, buscava tentar romper essa retranca do Alianza Lima, mas começou a, de repente, ter erros de passe entre os zagueiros, como a gente vê nesse lance, com o Felipe Melo tentando dar para o Thiago Santos, e aí o atacante acaba roubando a bola e indo para cima. De sorte que nesse lance não foi gol. Mas teve uns 2 passes desse errado, pelo menos, do Felipe Melo, e teve um também do Thiago Santos inverso, né? Nessa primeiras 2 linhas do Fluminense. Depois o Thiago Santos tentou se aproximar um pouco para evitar isso, mas infelizmente esses passes errados geraram ataques, e a partir desses ataques o Fluminense meio que se desconectou do jogo. Foi bem estranho isso. Do lado do Fluminense, a melhor peça era o Marquinhos, né? Lá pela direita e tentando driblar ou cortar para dentro para cruzar. Mas, como a gente pode ver na figura, normalmente ele fazia a jogada, mas lá dentro deparava de novo aquela primeira linha de 5, uma segunda de 3, e o Fluminense sempre, nesse primeiro tempo, em inferioridade numérica. Nesse caso aí, você vê que só tem 3 ali para disputar contra 8. Então fica muito difícil. O Fluminense não conseguiu no primeiro tempo furar essa retranca. Bem, e ainda no primeiro tempo sai o gol dos caras, né? Uma das poucas vezes que o Fluminense consegue ter superioridade numérica, ou pelo menos equilibrar. A gente pode ver na figura que nesse caso o Fluminense tinha 5 ali na linha da área ou na área. O Marcelo tenta dar um balão, não era nem um balãozinho, ele tentou dar uma trivela, levantando a bola. O zagueiro rebateu e aí gerou um contra-ataque com uma daquelas 2 peças que ficavam esperando, e aí foi lá para dentro, driblou o Thiago Santos, chutou no cantinho, sem que o Fábio nada pudesse fazer. Segundo tempo, para melhorar o jogo e até para tentar igualar os números lá de jogadores do Fluminense com os defensores do Alianza Lima, o Fernandinho fez aquela clássica substituição de tirar um zagueiro. Nesse caso, dessa vez foi o Thiago Santos, que realmente não estava bem. E jogou o Martinelli para a zaga mais uma vez, não optou pelo André, né? E realmente a entrada foi do Terãs, né? O Terãs entrando no lugar do Thiago Santos. Mas no começo não muito certo, o Terãs não entrou bem. E a gente pode reparar nesse lance que, mais uma vez, se defendendo muito bem, o Alianza Lima consegue puxar um contra-ataque. O Felipe Melo, acho que era o último homem, faz a falta. Ainda tinha o Martinelli ali. Dessa falta gerou um cartão amarelo,
e logo em seguida o Diniz resolveu tirar o Felipe Melo, porque realmente se continuasse assim com esses contra-ataques, em velocidade em cima dos zagueiros, o Felipe Melo podia ser expulso. O Fluminense foi substituindo, botando atacante, tirou mais um zagueiro depois, tirou o Felipe, com essa substituição do Felipe Melo, entrou o Douglas Costa, né? Marquinhos foi para lateral, Marcelo saiu também, entrou o Cauã Elias também como fixo ali, e o Fluminense tentar realmente buscar um empate. E por incrível que pareça, o Fluminense conseguiu um empate no escanteio. Como a gente vê aí, tem um problema da zaga que deixa 2 buracos no meio da área. Os atacantes puxam também esses zagueiros, que já tinha buraco com os zagueiros indo atrás dos atacantes. O Marquinho, lá do outro lado, baixinho, improvável, subiu sozinho, cabeceou para baixo, sem chance para a defesa do goleiro. Bela jogada de escanteio, ensaiada com certeza, deixar o Marquinho lá no último ombro, porque ninguém provavelmente ia ligar para ele que ele é baixo. E o Fluminense conseguiu arrancar o empate. No fim, com todas as substituições que foram feitas, Douglas Costa, Cauã Elias, né, o Lima já tinha entrado. Aliás, eu esqueci de falar, o Renato Augusto, logo no começo do jogo, até os 20 minutos, ele se machucou e o Lima entrou, né? Então, com Lima, Terãs, Marquinhos na esquerda, Cauã Elias, Douglas Costa, o Fluminense o Diniz visou realmente ter a superioridade numérica lá no ataque e deu amplitude ao time, né? O Douglas Costa ficou aberto na direita, o Marquinhos pela esquerda atacava como lateral, aí você tinha Cauã Elias no meio, né? Vindo também Terãs, vindo o próprio Lima do meio, mas mesmo assim o Fluminense não conseguiu empatar. Melhorou o jogo, atacou, mas infelizmente não conseguiu o empate. Bem, é isso. Acho que, não sei se o Diniz foi surpreendido por esse esquema de 5 defensores e mais uma linha de 3 na frente. Talvez ele esperasse que o Alianza Lima jogasse o jogo, né? Demorou muito a reagir, mas acho que o resultado foi bom. O empate lá não é ruim. O Fluminense mantém a escrita de não perder na estreia e ganhando todos os jogos em casa. Com esse empate se classifica e se bobear até em primeiro, né? E parece que o Fluminense não vai jogar tão mal como jogou esse jogo. A lamentar e a preocupação é com a zaga, que desde a saída do Nino não veio bem. O Thiago Santos até que estava vindo bem ali, mas nos últimos jogos e nesse jogo principalmente não foi bem. Felipe Melo também não foi bem. Acho que já é até o caso de pensar em ele para reserva, para a entrada de um zagueiros pelo menos mais jovem, com mais vitalidade. E principalmente o Diniz tem que conseguir furar essas retrancas e a bola chegar nos atacantes. A bola não tem chegado, o Fluminense tem chutado muito pouco, tem atacado muito pouco nos últimos jogos. Foi assim contra o Flamengo, as 2 partidas, agora hoje, então precisa resolver urgentemente isso. Bem, é isso, e a gente se vê no próximo vídeo, e todos ao Maracanã terça-feira para o embate contra o Colo-Colo, fundamental nesse início de Libertadores.